Aleluia. Você abriu a sua Bíblia em João, capítulo 5, a partir do verso 1, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do céu e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te agradecer por esta palavra. Ó Pai, sabemos que a Tua palavra é a verdade, e de tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos nesta noite é a Tua voz. Ó Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a cada dia, ó Deus, a Tua voz seja ouvida neste lugar. Repreende o ladrão da palavra, o devorador da boa semente, cancela a ação do inimigo nas nossas vidas, mas que possamos, ó Deus, sermos não somente ouvintes, mas aqueles que praticam a Tua palavra. É no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro e te agradeço. E você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amados, eu quero pregar nesta noite sobre uma palavra chamada esperança. A esperança que não se desfaz, mas uma esperança que permanece em nossas vidas. Quando nós ouvimos falar de esperança, nós entendemos que precisamos viver de todas as formas possíveis, tendo esperança. A esperança de um dia melhor, a esperança de um momento melhor, a esperança de uma vida melhor. Sem a esperança, a jornada da vida se torna cada dia mais pesada. Nós começamos a carregar um fardo que não nos pertence. E quando eu entendo que a esperança está ligada ao amor de Deus e à fé de Deus, como diz em Coríntios, aquilo que Ele colocou em nossos corações, nós vemos que há aqui sim uma triunidade de palavras que mudam a nossa perspectiva. Quando eu olho para esta palavra, eu me lembro de um homem chamado Jó. E com toda certeza você já ouviu falar dele. Um homem que enfrentou inúmeras dificuldades, que passou por dificuldades tremendas, mas que não perdeu a sua esperança. Ele conflitou com Deus, ele perguntou a Deus o que está acontecendo em minha vida, mas entenda bem, a Bíblia diz: se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Jó capítulo 17, verso 15. Um homem que olhava para toda a situação e dizia: cadê? Quem pode ver? Mas lá no fundo ele entendia que sem esperança o desânimo, o desencorajamento se instalavam em sua vida e também as sombras daquilo que ele estava vivendo. Irmãos, quando Jó olhou para aquela situação, ele entendeu que precisava crer no Senhor Jesus. Jeremias 31, verso 16 diz o seguinte:
Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Há esperança para você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém ou não amém? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, para aquilo que nós estamos experimentando, vivendo, passando, e como eu disse ontem aqui, todas essas coisas são passageiras, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, amém? E é nisso que nós nos baseamos. Mas o que é esperança, pastor? O que é esperar? O que é esperançar? Eu quero lhe dizer uma coisa, no dicionário diz o seguinte: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em uma coisa boa. Nós estamos esperançosos, então eu desejo uma realização daquilo que é bom. E na religião, pastor? É a segunda das 3 verdades teológicas, como eu disse aqui. A fé, a esperança e o amor. Nós sabemos que o amor permanece, mas o que liga a fé ao amor, a âncora que prende todas as coisas, sim, é a esperança. Quando nós esperamos, com o verbo esperançar, é porque nós acreditamos de que alguma coisa vai melhorar em nossas vidas. Nós podemos, como eu disse pela manhã, crer que o amanhã será melhor. A Bíblia nos garante isso. Eu gosto de uma frase, e já disse aqui inúmeras vezes. Em meio à dificuldade, em meio aos problemas, Salomão disse que viveríamos dias de trevas. A própria palavra de Deus declara sobre isso. E quando Billy Graham diz que a Bíblia é tão atual quanto a notícia do jornal de amanhã, ele estava dizendo assim: olha, você pode acreditar na Bíblia de olhos fechados, porque aquele repórter que pesquisou, estudou, ele ainda vai dar a notícia de amanhã, mas mesmo assim, a Bíblia é mais atual do que aquele jornal. Irmãos, há uma realidade em nossas vidas e nós precisamos nos lembrar disso. Em Eclesiastes capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho nele prazer. Nele o que? Os dias. O dia mau acontece para todo mundo, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Quando nós olhamos para a nossa necessidade, para a nossa dificuldade, nós precisamos entender quem está à frente da nossa vida. E este alguém, este quem, é o Senhor nosso Deus, que vai à frente das batalhas, amém? Irmãos, o dia mau acontece para todo mundo. Quando eu explico às pessoas na minha classe de novos membros, novos convertidos, eu digo o seguinte: quando estou falando de dízimo e oferta, eu digo 10% você dizima, 10% você guarda. Aí a pessoa fala: pastor, vou fazer uma poupança, eu vou aplicar o dinheiro. Entenda bem, você guarda para que quando vier o dia mau, você tenha algo para se basear naquilo. Porque todos nós passamos pelo dia mau. E quando você não reserva a sementeira, sabe o que acontece, irmãos? Você passa dificuldade. A necessidade Deus supre, mas a dificuldade é algo que nós temos no dia a dia. E isso é muito claro em nossas vidas, como diz em Efésios capítulo 6, no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, permaneçam firmes. Meus irmãos, como permanecer firme no dia mau? Tendo esperança, olhando para aquilo que nos cabe. João Calvino disse algo muito interessante: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. O que ele estava falando a respeito? Os homens criam situações que são maus, mas o nosso Deus é aquele que é capaz de transformar a maldição em bênção, de transformar aquilo que é ruim em bom.
de pegar a sua vida que está quebrada e colocar por inteiro. O que Deus fala nesta noite para mim e para você é que através da cura deste paralítico existem alguns ensinamentos para que tenhamos esperança. E meus amados, olha que interessante. Aquele homem estava ali há 38 anos. E só para que nós venhamos entender algumas coisas, primeiro, Jesus era um homem muito festeiro, também já falei a respeito disso aqui. Estava na boda de Caná, falava em festa, Jesus aparece. E já reparou, interessante que o escritor desse texto, ele não diz o nome dessa festa, mas ele fala, passado algum tempo, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa, e a festa dos judeus. Jesus chegou naquele lugar e passando pela entrada de Jerusalém, ele adentrou no tanque de Betesda. E para que você entenda isso, aquele tanque tinha 5 entradas, e essas 5 entradas eram como varandas, assim como a frente da nossa igreja. E cada uma delas tinham pessoas doentes, paralíticas, leprosos que ficavam ali naquele lugar. Um dos lugares era separado principalmente para os leprosos, mas os paralíticos estavam ali. E diz a Bíblia que Jesus olhou para toda aquela multidão, mas identificou uma pessoa. E quando eu olho para isso, eu entendo que aquele paralítico, vivendo naquele tanque de Betesda, no seu significado em hebraico, quer dizer casa da misericórdia. Jesus estava no lugar certo, aonde a miséria do homem alcançava o coração de Deus. Porque muitas das vezes naquele local, a Bíblia diz que neste conto, neste dito, um anjo descia e movia as águas. E quem pulasse primeiro naquelas águas, enquanto o anjo movia, era curado. E amados, esta crença perdurou por muitos e muitos anos. As pessoas iam para aquele lugar esperando uma cura, uma libertação, um sarar da sua história. Assim como muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja. Nem todo mundo vem para a igreja à procura de Jesus, mas vem à procura do que Jesus pode fazer pela vida dele. Nós não viemos aqui muitas das vezes por aquele que abençoa, mas sim pela bênção. Chegamos a este lugar muitas das vezes quebrados, dilacerados, e pensamos, não, Cristo vai dar um jeito na minha vida, Cristo vai mudar a minha história. Sim, este tanque também era conhecido desta forma. Às vezes, irmãos, eu até digo para você também, fale com a pessoa, que está lá fora, aquele teu amigo, olha, você está doente, vai lá na minha igreja, olha, você está precisando disso, vá na minha igreja. Sim, Deus pode fazer, sim, Ele faz. Mas se nós fôssemos pregar verdadeiramente, assim como Cristo pregou, nós diríamos, vá lá na igreja, para que você seja confrontado no seu pecado. Quantas das vezes Jesus olhou para a pessoa e falou, os seus pecados estão perdoados? Quem disse que aquela pessoa era pecadora? Mas Jesus sabia. A pessoa queria a cura, queria a libertação, então precisa ter os pecados perdoados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que nós passamos e daquilo que nós enfrentamos. Quando este anjo mexia as águas, a crença era que haveria cura. Quando as pessoas chegam na igreja, a crença é muitas das vezes que vai ter uma oração, uma imposição de mãos e tantas outras coisas. Eu me lembro quando eu comecei meu ministério em Campos, era numa garagem de uma casa ali no Alphaville, e aquilo lotava, irmãos, era igual um formigueiro. E eu pregava a palavra e depois eu terminava o culto e fazia-se uma fila até fora do portão para receber oração e para receber palavra. Todo dia de culto tinha essa fila. Às vezes a pessoa entrava na fila 3 vezes, 4 vezes naquela semana. E Deus uma vez chegou para mim e falou assim, meu irmão, para de fazer isso. Começa só a pregar a palavra. Começa a confrontar os pecados. Eu falei, tá bom, né? A gente, primeiro ministério, na garagem da nossa casa, a gente faz tudo que Deus manda, né? Na hora, a gente obedece. Deus falou,
a gente obedece. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto, Senhor. Primeira semana eu só preguei a palavra, terminou o culto, as pessoas vieram, pastor, vai ter oração? Eu falei, não, já orei. No final do culto já orei, as pessoas foram embora. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, já não tinha mais o número do que eu tinha antes. Se eram 60 pessoas, caiu para 40. E de 40 caiu para 30. De 30 caiu para 20. De 20 caiu para 10. E quando eu vi, ficaram poucas pessoas para ouvir e estudar a palavra. É por isso que quando as pessoas chegam aqui na igreja e perguntam, pastor, o senhor acabou de chegar, como é que é o seu ministério? Meu ministério é a palavra, eu gosto de pregar a palavra. Eu gosto de ensinar a Bíblia, eu gosto de expressar aquilo que Deus falou para as nossas vidas. Pastor, mas e demônio, e libertação, e cura? A Bíblia é bem clara na seguinte coisa, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Pode entrar o endemoniado dentro da igreja. Ele vai sentar ali, vai ouvir a palavra e vai sair liberto em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Se no tanque de Betesda apenas o primeiro era abençoado, Jesus veio para eliminar este padrão. A Bíblia diz que Jesus veio para todos. Que ele não faz acepção de pessoas, mas entenda uma coisa, no meio de uma multidão de enfermos e paralíticos, Jesus encontrou uma pessoa em especial. Jesus Cristo veio para mim e para você, mas existem dias em que nós nos fazemos parecer mais, nós buscamos mais, nos mostramos mais e nos colocamos mais diante de Deus. Eu acredito que neste momento Deus está em todas as igrejas de Campos, não só na PIB da Penha. Ele não escolhe uma igreja, mas Ele está em todas, porque Ele é Deus supremo, onisciente, onipresente, onipotente, amém? Então Ele está em todos os lugares, mas sim, Ele vê, sonda e conhece os corações. Ele sabe aquilo que vai no seu coração. Ele sabe aquilo que você busca, aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. E entenda bem, ao contrário daqueles grupos que estavam ali doentes, enfermos, havia um grupo com Jesus, como eu já preguei aqui, mas este grupo era dinâmico, este grupo era de satisfação e alegria e de maravilhas, não um grupo doente, moribundo, jogado no canto. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Irmãos, eu me lembro de quando eu não tinha problema nos meus pés, eu pulava, eu dançava, e certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, por que o senhor pula tanto na igreja? Por que o senhor dança tanto? Eu falei, olha, quando eu estava no mundo, eu pulava, dançava tanto para o diabo. Por que agora eu não vou pular e dançar para o meu Deus? Nós temos que fazer infinitamente mais para o Senhor. De tudo aquilo que nós fazíamos para o diabo, nós precisamos fazer para Deus. Irmãos, eu trabalhei muito para o diabo. E agora eu quero trabalhar em dobro para o nosso Deus. Porque aquilo que Ele me chamou para fazer, Ele me capacita, Ele te capacita para fazermos nesta terra. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, amém ou não amém? Aquele grupo que estava com Cristo era um grupo de alegria, satisfação, não um grupo doente. E entenda bem, através de Cristo Jesus houve maravilhas, milagres, curas. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Mas aquele povo que chegou naquele lugar, encontrou um povo que tinha um tanque no centro. Tinha as águas no centro. Tinha os anjos no centro. Não quando descer um anjo, quando acontecer isso aqui, quando as coisas começarem a se movimentar, pastor, a nossa igreja precisa balançar para lá e para cá, o povo precisa andar, o povo precisa... Nada disso. Na realidade, a nossa igreja precisa cada dia ter um encontro real com Jesus, porque é Ele quem realiza o milagre, é Ele quem faz a diferença, é Ele quem transforma, é Ele que tira o pecado das nossas vidas. É Ele quem faz todas as coisas, e quando eu enxergo isso, eu entendo que quando estamos no tanque, esperando um milagre físico, esperando que algo aconteça, nos esquecemos de olhar para o foco que é Jesus.
Todas as ferramentas são válidas, e eu digo isso sempre: célula, moveres, programações, cultos, mas não podemos nos esquecer de que Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus chegou naquele lugar, e a multidão olhou para ele, mas um homem foi percebido. Jesus Cristo nesta noite quer ver você. Você chegou aqui para ter um encontro real com Ele. Pastor, mas eu já sou crente. Sim. Mas você imagina aqueles discípulos todos os dias dormindo e acordando com Jesus? Que privilégio, irmãos. Que maravilha. Entenda bem, a multidão que estava no tanque era uma multidão que não olhava para Jesus, mas rodeava um tanque, um símbolo, uma história, aquilo que as pessoas que ali estavam contavam, um símbolo religioso e místico. Mas a multidão que seguia Jesus, ela atua, ela espera, ela faz, independente dos milagres ou daquilo que acontece, porque as pessoas estavam buscando a cura física, mas quando nós temos Jesus, a primeira coisa que Ele cura é a nossa alma. Nós começamos a ter a alma curada. Como eu já disse aqui, o diabo destrói de fora para dentro, mas Deus, Ele reconstrói, Ele restaura de dentro para fora. As pessoas olham para você, talvez não vejam mudança. Eu me lembro lá em Morro do Coco, quando uma pessoa entrou na minha igreja e se converteu, as pessoas falaram assim: fulano está na sua igreja? O senhor não conhece, o senhor vai ver isso daí. Eu falava: não estou nem aí, deixa ele aqui. Deixa ele aqui cantando, deixa ele aqui orando, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o pastor Michel, não é o fofoqueiro, não é a pessoa que fala isso ou aquilo, quem faz é Jesus. E amados, as pessoas eram transformadas, mudadas. Uma pessoa me ligou depois da minha posse e falou assim: pastor, tudo que eu queria que o senhor estivesse aqui no meu batismo, porque o senhor se lembra, né? Eu me converti, foi com o senhor, e aquele negócio todo. E eu falei: rapaz, só de você estar se batizando eu estou feliz. Mas quando as pessoas olhavam para ele, não viam um crente. Eu vi um crente. Eu vi aquele homem descendo as águas, eu vi aquele homem trabalhando na igreja, e não importava se quando chegava na casa dele tinha uma latinha de cerveja, se tinha um palavrão na boca, mas o que importava era que ele seria transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo convenceria do pecado e da injustiça, mas o que aconteceu às vezes não acontece de imediato, no momento que você quer. Aquele homem disse: há 38 anos eu estou aqui, e de imediato ninguém me joga no tanque, de imediato eu não tenho a minha cura, de imediato as coisas não acontecem, de imediato meu emprego não sai, de imediato eu não pago as minhas contas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo, o Senhor, chegou naquele tanque, e Ele visualizou aquele homem, e Ele disse: você quer ser curado? Nesta noite eu quero que você tire o foco daquilo que te leva a olhar para o lado e para o outro e comece a olhar para Jesus. Amém? Hoje nossas crianças estão mais animadas que a gente. Olha só que coisa linda. Amados, eu quero exemplificar algo para você aqui. Eu me lembro de uma mulher que estava passando uma dificuldade muito grande em Lucas capítulo 7. Você conhece essa história, eu já contei aqui. A viúva de Naim. Como eu disse, naquela época o homem sustentava a sua casa. E se a mulher perdesse o marido, ela tinha que contar com um filho. E se ela não tivesse um filho homem, a tendência daquela mulher era trabalhar nos campos, assim como Ruth, pegando espigas que caíam no chão, trabalhando na casa de pessoas e até mesmo se prostituindo, porque não tinha um ganho. Era uma vida difícil para a mulher. Prova é que quando aquela mulher procura Eliseu, ela diz: Eliseu, meu marido é morto, e ele era seu discípulo, e agora os mercadores, os cobradores vêm pegar os meus filhos.
porque ela sabia que sem os filhos ela não teria de sustento. E aquela mulher estava com uma multidão chorosa, em prantos, de luto, levando o velório do seu filho. E de repente, aquela multidão que estava triste, chorando, em luto, encontra a multidão da alegria, da satisfação, do milagre, das maravilhas, na porta de Naim. Como você entrou aqui nesta noite? A qual multidão você pertence? E se a multidão que você pertence é de tristeza, de angústia, de sofrimento, saiba que Jesus está neste lugar. E Ele deseja tocar o seu coração. A palavra de Deus diz que aquela mulher se encontra com Jesus e aquilo que estava morto, aquilo que não tinha vida, Jesus Cristo trouxe a vida. Ele toca no esquife, no caixão, e aquele menino se levanta, e aquela mulher, de uma multidão de pranto, se torna uma multidão de alegria. Irmãos, eu imagino como era naquele tanque. Você já foi na emergência do hospital? Você já esteve na enfermaria? Você já esteve, eu me lembro que quando eu quebrei os pés, Poliana me levou direto para o Ferreira Machado. Irmãos, quando eu fiquei ali naquela porta, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí e fui para o consultório ali dos médicos, era gente sem dedo, era gente chorando, era gente sem pé, era gente com fratura exposta, uma gritaria. E eu falei, meu Deus, eu fico imaginando como era naquele tanque, as pessoas aleijadas, gritando, mexeu as águas, e todo mundo correndo, todo mundo pulando, todo mundo se arrastando. O sofrimento daquele lugar. Você já entrou num lugar de sofrimento e viu o peso do lugar? É uma coisa terrível, irmãos. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, pastor, eu não sei, o culto está pesado, tem alguma coisa? Eu falo, vamos orar. Porque a gente precisa entrar aqui pesado e sair leve, amém ou não amém? A palavra de Deus diz que há uma troca de fardos, há uma troca daquilo que está pesado na nossa vida por aquilo que é leve em Cristo Jesus. Mas entenda bem, irmãos, aquele lugar é de sofrimento, de angústia, de tormenta. E quantas das vezes nós estamos vivendo ali e pensamos que a nossa vida precisa ser deste jeito? A situação daquele homem retrata muitas das vezes a nossa situação, ou a situação daqueles que carecem da glória de Deus. Mas Jesus está neste lugar, e se você crê nisso, diga amém. Este homem não teve esperança desfeita, mas ele teve uma esperança que não se desfaz. Ele estava ali há 38 anos com a esperança naquilo que era errado, naquilo que era visível, naquilo que podia ser tocado, mas de repente algo novo chega naquele lugar e transforma a sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, não desista. Não desista. Talvez aquele homem chegou ali quando criança, porque inúmeras crianças que nasciam com problemas físicos eram abandonadas, eram jogadas na rua, porque os pais não as queriam. Então essas pessoas doentes, essas pessoas que viviam na rua, cuidavam dessas crianças. Talvez aquele homem não tivesse 38 anos. Talvez ele só estivesse ali há 38 anos. Talvez a sua vida, no decorrer da sua história, começou a enfrentar o problema e a dificuldade daquilo que ele tinha, naquele momento. Eu mesmo pensei que não andaria mais. E fiquei imaginando como seria a minha vida numa cadeira de rodas. Como seria a minha vida dependendo das pessoas. Mas entenda nesta noite, Jesus Cristo chegou naquele lugar e trouxe cura física, emocional e espiritual na vida daquele homem.
Sempre que Jesus chega, Ele faz a obra completa. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amados, às vezes as mulheres, os maridos chegam para mim e falam: pastor, não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para minha esposa, não tem jeito para os meus filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele zela pela sua palavra, para que ela não volte vazia. Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Amado, Jesus cura, Jesus liberta, e Ele chega naquele lugar e traz cura sobre a vida daquele homem, dizendo: o que queres que eu te faça? O que você quer? Quer ser curado? E aquele homem diz: Senhor, a primeira coisa que eu quero ressaltar para você nesta noite: você quer ser curado? Ele diz, ao invés de olhar para Jesus e responder a pergunta de Jesus, ele dá uma volta. Talvez você conheça pessoas assim, né? Às vezes eu chego para minhas filhas e falo assim: eu te perguntei isso, responda isso. Aí a pessoa fala: não, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, não, eu não fiz porque você... Não, você fez? Sim, eu fiz. Jesus perguntou simplesmente: você quer ser curado? Qual seria a resposta daquele homem? Sim, eu quero. Não. Ele disse: Senhor, todas as vezes que o anjo mexe as águas, eu não tenho ninguém para me jogar ali dentro. Eu sou sempre o último. Já viu aquele cara, aquela pessoa, perdão a palavra, aquela pessoa que sempre diz assim: olha, pastor, todo mundo ganha, todo mundo compra, todo mundo faz, e eu não consigo, eu sou sempre o último. Nunca chega a minha vez. Eu vou te contar um segredo, né? A fila de Deus sempre anda, amém ou não amém? A fila de Deus sempre anda. Mas sabe qual é a nossa maior dificuldade? É orar pela pessoa que está na frente. Porque a nossa oração é: Senhor, eu queria estar lá na frente, ser o primeiro. A pior coisa que tem quando você está no mercado, não sei se já aconteceu contigo, meu Deus, mas que coisa horrível. Dá vontade de bater, xingar, né? Mas nós somos crentes, a gente abençoa. Você olha assim, vê uma pessoa na fila, uma criança, uma mulher, um homem, com um saquinho de feijão na mão. Aí tu corre com o carrinho para aquele lugar. Aí de repente vem a mãe, o pai com 2, 3 carrinhos e entra ali na tua frente. Irmão, dá vontade de estrangular a pessoa. Vamos falar a verdade, né? Poxa, eu pensei que era só um, mas tem. Senão vai 3 pessoas para o mercado, fica um em cada fila, e a pessoa do carrinho fica escondida assim, para ninguém saber que ele está ali atrás. Quando a fila anda, a pessoa sai correndo com o carrinho. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não tem a paciência para esperar o carrinho da pessoa da frente esvaziar. A gente não tem paciência para esperar a pessoa da frente ser abençoada. Irmãos, quando eu aprendi isso, sabe onde foi? Em Jó. Lembra de Jó no início? Quando Jó orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus tornou a abençoá-lo. Eu decidi orar por você para eu ser abençoado. E se você quer ser abençoado, ore por mim, ore pelo seu irmão do lado, ore pela pessoa da frente, ore pela pessoa de trás, ore por aquele seu vizinho, ore por aquela pessoa que comprou um carro zero e você ainda não comprou, e diz: Deus abençoa mesmo, dá mesmo, porque eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Mas quando nós entendemos que nós precisamos orar pela pessoa e não somente por nós, Deus faz o milagre. Aquele homem estava muito preocupado com alguém levá-lo. Ele não olhou aquela situação, ele não viu Jesus, mas ele viu o tanque. E Jesus fala para ele: você quer ser curado? Nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e aquilo que nos cerca, mas sim olhar para Jesus, porque Jesus vai honrar a nossa fé, vai honrar a nossa esperança, vai honrar o que temos vivido, passado e enfrentado. A palavra de Deus diz, irmãos, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você está passando ou enfrentando.
Mas muitas das vezes nós estamos tão interessados no culto, no arrepio, naquilo que está acontecendo, no oba-oba, me permita dizer isso, né? Nós nos esquecemos de Jesus. Falamos de tudo, mas não falamos de Jesus. Nós precisamos trazer Jesus para o centro. A Bíblia diz, irmãos, que o primeiro passo para as nossas vidas e para o milagre é enxergar Jesus, é olhar para Jesus. Eu me lembro daquele homem leproso que se apresenta a Jesus e diz o seguinte: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Eu me lembro do cego que começou a gritar pela rua: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, todas essas pessoas centralizavam Jesus na sua vida. Começaram a olhar para Jesus. Aquele subiu numa árvore para ver Jesus. Entenda bem, a partir do momento que você abandona tudo que está ao seu redor, tudo que está à sua frente, começa a buscar Jesus, tenha certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Porque é Cristo quem faz. É Cristo quem leva-nos ao milagre. Hoje, irmãos, muitos estão paralisados. Não de pernas, não de pés, de braços, de mãos, mas de sonhos, de uma vida emocional e até mesmo da vida física, procurando um milagre, uma cura, e não tem. Mas Jesus quer entrar nas nossas vidas e dizer nesta noite: levanta e anda. Pega o teu leito e começa a andar. Deus não fala com pessoas que estão sentadas ou acomodadas, com as suas vidas espirituais paradas. Eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja. Se Deus te deu um ministério, hoje mesmo eu conversando com uma pessoa: qual é o seu ministério? O que você faz? A pessoa: eu trabalhava. Eu falava: não, você trabalha, você precisa voltar, você precisa fazer, executar, você precisa mudar a sua vida e a sua história. E por que isso? Porque o dom é irrevogável, o ministério é irrevogável. É preciso tomar uma posição, é preciso sair da caverna, é preciso sair do anonimato, é preciso sair daquilo que te prende nesta noite e começar a enxergar Jesus na sua vida. O segundo passo é pegar o seu leito e andar. Pega a sua responsabilidade, pega o que Deus te deu. Pega a sua família, pega a sua história, pega seus estudos. Porque é muito fácil nós dizermos, né? Eu vou largar de lado, eu vou abandonar, isso aqui não tem jeito. Quantos de nós já desistimos de algo, já deixamos os nossos sonhos morrer? Mas Jesus nesta noite diz para mim e para você que há esperança, há chance de mudança. O que Deus quer fazer na nossa história, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele já fez na eternidade. Para Ele nunca deixar que você se esqueça. Ele colocou na sua palavra. Mas nesta noite Ele nos diz: toma o seu leito. Dá testemunho da sua vida, dá testemunho da sua história, porque há cura, há libertação, há milagre para você nesta igreja. Deus quer fazer hoje, não amanhã. É preciso abrir a nossa boca e falar do amor de Deus e contar das coisas que Ele tem feito na nossa história. Entenda bem, irmãos, quando Jesus disse: toma o teu leito, Ele estava dizendo: pega ele e mostra para as pessoas aonde você viveu a sua vida por 38 anos. Dá testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. E comece a viver a sua história, mas num novo tempo, uma nova mudança. Não olhe somente para o seu leito como fosse o seu passado. Não queira voltar para aqui, para o desânimo. Uma pessoa chegou para mim esta semana e falou assim: pastor, eu já tive depressão, mas eu acho que eu estou voltando para a depressão. Eu falei: peraí, como é que é isso?
Se você foi curado da depressão, você vai voltar para ela. Se aquilo era ruim na sua vida, você vai voltar para ela. É a mesma coisa que eu disser para você: não enfia o dedo na tomada que está choque. Você enfia a primeira vez, toma um choque. Enfia a segunda vez, toma um choque. E eu estou falando para você: não coloque o dedo na tomada e você coloca de novo para tomar choque. Quando você entende que as coisas são ruins na sua vida, é você voltar para aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não olhe para o seu passado dizendo: não, o meu passado é mais pesado do que o meu presente. O meu passado influencia o meu presente não vai determinar o meu futuro. Não é o seu passado que determina o seu futuro. O seu passado te ensina no presente para que você tenha um futuro novo com Jesus, amém? É isso que Deus tem para nós. Eu já estou encerrando. E Jesus disse o seguinte: pega o teu leito e anda. Anda. A primeira coisa que Jesus dá para aquele homem depois da cura é uma atitude. Toma uma atitude. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho dito o seguinte: olha, se você só pensar em não tomar uma atitude, não adianta nada. Eu vou fazer um jejum, mas não jejuo. Eu vou ler a Bíblia e não leio. Eu vou orar e não oro. É preciso tomar uma atitude na sua vida de cristão. É preciso olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: toma uma atitude na sua casa, na sua vida. Ele estava dizendo: pega o teu leito e anda, dá testemunho do milagre que eu fiz, mas agora você tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? Andar, sair deste lugar, sair desta multidão de sofrimento, sair do centro do seu problema, da sua dificuldade. Não podemos ficar parados. Já dizia o filósofo, né? E muito bem dito, que a água parada, irmãos, ela não é rio, ela é pântano. Se o rio não correr, se o rio não andar, me permita dizer assim, ele vira um pântano. Você imagina uma mente, um corpo parado? Quando eu estive parado, eu vi o quanto o meu corpo definhou. É preciso estar em movimento. Uma igreja que está sobre a terra, ela precisa se movimentar. Nós somos os pés de Cristo sobre a terra, amém ou não amém? Nós levamos o Evangelho, nós andamos, caminhamos e propagamos a vida de Cristo Jesus. Tudo que Ele deseja é que venhamos a andar. Nós não podemos dar lodo, nós não podemos virar pântano. Deus quer que você ande, que você avance, que você prossiga para o alvo que é Jesus. Mas você não deve reclamar, murmurar. Onde os problemas e as dificuldades vêm, irmãos, é a primeira coisa que nós fazemos. Imagina aquele homem foi curado e Jesus fala: pega o teu leito e anda. Ele diz: poxa vida, acabei de ser curado, vou ter que pegar essa cama e vou ter que carregar nas minhas costas. Eu vou ter que andar com isso? Não, ele pegou e saiu andando, pulando. Imagino eu saltando de alegria. Irmãos, não se trata de só andar, mas se trata de andar na direção certa. Não se trata somente de andar, mas se trata de andar na direção certa, ter a mesma visão. Caminhar com Cristo. E quando digo isso, aplico nas famílias, nas casas. Marido e esposa, igreja e pastor, pastor e igreja, filhos. Se nós não andarmos na mesma direção, não vai dar certo. Ontem nós fizemos aqui o casamento de Jonathan e de Lívia. Você já imaginou os dois de mão dada aqui? E eu falando com ele: chega para o lado aqui, por favor. Aí Lívia vinha para um lado e Jonathan ia para o outro. A mão ia ficar puxando um para um lado, um para o outro. Nós temos que ir para a mesma direção, caminharmos juntos. Nós precisamos atravessar o mar vermelho das nossas vidas na direção em que Cristo Jesus determinou na nossa história. Nós não podemos voltar para trás, nós precisamos andar para frente. Nós precisamos fazer o que Jesus disse, irmãos, a cada dia. Caminhe.
Ande. A cidade que você entrar e te receber deixa paz e parte dali por diante. Jesus entrou em tantos lugares e curou tantas pessoas, mas ele tinha um propósito firme com Deus, a sua visão era a mesma. Ele dizia: minha visão é fazer a vontade do meu Pai. Mas se Jesus está dizendo para você nesta noite, assim como ele disse para aquele homem: levanta, pega o teu leito, anda. Atitudes distintas, um caminho distinto para você andar. Mas o que Deus deseja fazer na nossa história é a cura, é o milagre, é a maravilha, sim. Mas Ele também deseja fazer com que você seja uma pessoa curada, liberta, sarada pelo poder de Jesus. Eu quero terminar nesta noite dizendo para você, que o levanta e anda de Cristo Jesus nas nossas vidas, ele já aconteceu desde a fundação do mundo. O melhor desta terra já está predestinado a nós. A salvação, a libertação, aquilo que Deus nos permitiu e nos deixou. Mas para que sejamos curados, libertos, nós precisamos ter uma atitude. Como você chegou aqui nessa noite? Como você se encontra? O que você experimentou? O que você viveu até aqui? O que veio buscar aqui neste lugar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. E que neste momento você pensasse na sua vida. Como você está? A qual multidão você pertence? O que você tem vivido? O que Deus tem falado com você? Como está a sua casa, a sua família? Nós precisamos, irmãos, de um milagre. Precisamos sim do poder de Deus. E talvez nós estejamos há muito tempo clamando, buscando. Mas nesta noite Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer realizar aquilo que você sonhou, aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Não vou pedir para você vir à frente. Mas se você entendeu esta mensagem, receba de Deus nesta noite. Receba o seu milagre. Receba a sua cura. Se Deus está dizendo para você, levanta, levanta. Se Deus está dizendo, pega o teu leito, pega. Se Deus está dizendo para você, caminha, é porque Deus vai fazer. É porque Deus já fez. Deus já tocou. Então que neste momento você possa orar comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Pedir, ó Deus, por esta mensagem. E, ó Pai, que verdadeiramente esta semente caia em solo fértil. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, abençoa cada uma dessas pessoas. Traz a cura. Traz a libertação. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saiam transformados, mudados, renovados, restaurados pelo poder do teu nome. Pai, eu quero abençoar essas vidas no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E você que crê pode dizer amém? Amém. Fique de pé neste momento.